Certamente essa é a melhor abertura de animação da década de 80. O que você acha? Todos podem ter suas opiniões de qual é o seu desenho animado preferido, mas todos concordam com uma coisa. As décadas de 70, 80 e 90 foi a era de ouro das animações. E particularmente para mim, meus 3 desenhos animados preferidos eram dessa época: He-Man, Galaxy Rangers e Thundercats. E qual era o seu? Olha, é muito fácil para mim vir aqui e falar de um desenho animado como Thundercats, mas o difícil é passar o sentimento de você assistir esse desenho animado na época. Você esperava a semana toda por um capítulo novo, para no dia seguinte você comentar esse capítulo na escola com seus amigos. E eu sempre fui amante dos gêneros espada e feitiçaria e da ficção fantástica. E Thundercats, assim como He-Man, se enquadravam nesses gêneros. Mas Thundercats tinha um diferencial que outros desenhos animados da época não tinham. Ele tinha uma animação dinâmica e um acabamento primoroso de luz e sombra nos personagens e veículos, e um roteiro muitas vezes dramático e sombrio. Fora que Thundercats chegava a ter aquele ar mitológico que outras animações não tinham. Bem, Thundercats era inspirado na mitologia, né? E como todos os heróis da época, Thundercats era enquadrado na categoria de heróis clássicos. Thundercats também fez parte da vulgarmente conhecida como Trilogia das Feras, que são 3 desenhos animados criados pela produtora Rankin Bass: Thundercats, Silverhawks e Tiger Sharks, que nunca passou no Brasil. Hoje vou trazer para vocês a história da criação dessa fantástica franquia, que tanto amamos, como suas referências na mitologia japonesa, que foi inspiração para o nome Thundercats. E para quem não sabe, Thundercats chegou a ter um live action na década de 80. E não é bem isso que você está pensando não, tá? Thundercats também foi um dos poucos desenhos animados que teve um desenvolvimento na trama, onde acompanhávamos o amadurecimento de seu protagonista, Lionel, aqui conhecido apenas como Lion. E o desenho animado também chegou a ter um final que só passou no Brasil no início dos anos 2000. Saudações, me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, o seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Mas antes de falarmos de Thundercats, gostaria de agradecer aos novos inscritos no canal e aqueles que contribuíram, principalmente com meu amigo, o massagista do canal Massagem Subliminar. Gratidão por sua contribuição. E não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e fazer um comentário abaixo. Isso pode parecer besteira, mas é muito importante para o algoritmo aqui da plataforma. E se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! E quem puder contribuir, vou deixar o QR Code aqui do lado. Agradeço qualquer valor, conto com a sua generosidade. Ajudem a fazer o nosso canal crescer, conto com você. Agora, vamos fazer aquela nossa viagem no tempo para alguns milênios de nossa história. Sim, alguns milênios, onde mitologias de muitas culturas apresentavam deuses e entidades que eram criaturas híbridas de homens com diversos animais. Vocês devem conhecer as histórias do Minotauro ou lobisomens, dos deuses egípcios ou mesmo as entidades hindu, que apresentavam híbridos de homens com diversos animais. Os animais simbolizam arquétipos. Por exemplo, se eu falar leão, você imagina um animal que simboliza nobreza e força. E se eu falar de réptil, você não imagina algo bom. E muitas mitologias e folclores apresentam os conhecidos vulgarmente como werecats, que eram metade homens e metade gatos. No folclore de alguns países da Europa existiam metamorfos que se transformavam em gatos. Na mitologia de vários países da África, apresentavam divindades como homens-leão, homens-pantera, homens-leopardo, como a deusa Bastet, lembrando que o Egito fica na África. Haviam werecats nas mitologias da América do Norte, Índia, Tailândia, China, Japão. Uma entidade em especial é o deus trovão Raijin, da mitologia japonesa, que muitas vezes descia à Terra em forma de vários animais. Um deles, o gato. As histórias do deus trovão Raijin chamou muita atenção do engenheiro, inventor e projetista de brinquedos Ted Wolff, que junto com sua filha Janice Wolff, que era uma criança na época, criaram alguns personagens com poderes sobre-humanos, meio homens, meio felinos, e os chamaram de Thundercats, que no português, gatos trovão. Em 1981, Ted apresentou o conceito para seu amigo Stanley Weston, que além de presidente da fábrica de brinquedos LJN, foi um dos criadores do G.I. Joe da década de 60.
o mesmo J. Joe que chegou no Brasil na década de 70 com o nome de Falcon, que te garanto que muitos de vocês já tiveram um boneco do Falcon. Como todo bom brinquedo da época, Thundercats precisava de uma boa franquia para vendê-lo. Uma lição muito bem aprendida com o Sr. Lucas. They're dissolving this thing in a molten salt and they're doing electrochemistry on it. Why don't Ted Stanley seguia nos mesmos passos de George Lucas e lançaria uma linha de brinquedos junto com o desenho animado, que foi um caminho diferente tomado por He-Man, que criaram a animação após a sua linha de brinquedos. Conto um pouco da história do He-Man em outro vídeo aqui do canal. Stanley levou o projeto para a produtora Rankin Bass para desenvolver uma série animada. A Rankin Bass ficou muito conhecida por seus filmes de stop motion, como Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho. Mas o projeto dos Thundercats era muito cru, precisava de um refinamento. Ted e Stanley se reuniram com o diretor e produtor Julie Bass, com o produtor Arthur Henken, com o designer Mike Jemarkian e com o roteirista de histórias em quadrinhos Leonard Starr, e juntos criaram toda a mitologia por trás dos Thundercats. Sua origem, conceitos, inimigos como os mutantes e Mun-Ra, seus veículos, a personalidade de cada personagem, inclusive o famoso grito de Lion. Thunder! 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 Thundercats is home! Eles também criaram o Código de Thundera, Justiça, Verdade, Honra e Lealdade, além da Espada dos Presságios, aqui conhecida como Espada Justiceira, e o místico e icônico Olho de Thundera. Sua mitologia misturava conceitos da espada e feitiçaria de Robert Howard e da ficção fantástica de Edgar Burroughs e Alex Raymond, misturando magia e alta tecnologia, com um visual inspirado nas ilustrações de Frank Frazetta e Boris Vallejo, que faziam muito sucesso com a garotada na época. Leonard Starr ficou encarregado de escrever uma enciclopédia dos Thundercats. Essa enciclopédia tem como objetivo de guiar os roteiristas, para que eles não criem paradoxos em suas histórias. Mas 2 pontos eram exigências de todo bom desenho animado da época. Um é que o desenho transmitisse conceitos éticos e morais e ajudasse a educar as crianças. Por isso foi chamado o psicólogo infantil Robert Kivaisis como consultor e revisor dos roteiros. E outra exigência eram com as personagens femininas, como Cheetara. Nenhuma poderia parecer masculinizada, apesar de serem guerreiras. Então, nesse ponto, a diretora de dublagem Lee Denacher e a dubladora Liane Lipton ajudaram a criar a personalidade de Cheetara. E quanto à trilha sonora e a música de abertura que marcou a época, que na verdade virou icônica, né? Ficou a cargo de Bernard Hofer. Todo o processo de dublagem da primeira temporada durou praticamente 1 ano. Sim, em uma animação, a dublagem é feita antes. O animador anima as cenas em cima da dublagem dos atores. E na maioria das vezes, os atores são filmados durante a dublagem, e essa filmagem serve como referência para os animadores animarem as expressões faciais. Well, Lionel, I see you're here alone. Gentlemen. You know we are going to do this, Lionel. E como eles queriam uma animação mais dinâmica, a Rankin Bass contratou a produtora japonesa Pacific Animation Corporation. E quem é especialista nesse tipo de animação são os japoneses. A Pacific Animation Corporation finalizou a primeira temporada em 1983, mas ela só foi ao ar 2 anos depois, em 1985, junto com a linha de brinquedos. A série teve 4 temporadas num total de 130 episódios. Muitos dizem que o atraso dos 2 anos se deu porque a produtora não queria concorrer com o sucesso de He-Man e os Mestres do Universo. Mas em uma entrevista de Stanley, ele disse que foi por causa da produção dos brinquedos. Os brinquedos tinham uma novidade, pois os bonecos possuíam mecanismos para fazer os braços se mexerem dando golpes com suas armas, além de mecanismos que acendiam seus olhos, e os veículos se transformavam. A criação desses mecanismos acabou atrasando o lançamento dos brinquedos. Voltando ao desenho animado, a maioria dos episódios possuíam histórias fechadas, mas com uma linha de tempo ao fundo, o que poderia causar confusão nos telespectadores caso esses episódios fossem exibidos fora de ordem. O que acreditem, chegou a acontecer.
No primeiro capítulo, já somos apresentados à origem dos Thundercats, que fogem da destruição do planeta Thundera, fato inspirado na obra Eneida, em que Enéas foge com os sobreviventes da Guerra de Troia em busca de um novo lar. Os Thundercats eram como os nobres Thunderianos eram chamados. Entre eles estava Jaga, uma espécie de líder espiritual, além de Tigra, Pantro, Chitara, os gêmeos Willicat, Willikit e Snarf, que acompanhavam o jovem príncipe Lion, que aqui segue o arquétipo da criança prometida, o mesmo arquétipo de Superman que foge da destruição de Krypton. Tanto nas histórias do cristianismo quanto em várias mitologias, vemos crianças prometidas que são enviadas para longe por causa de uma grande ameaça. Fascinating. Com sua nave danificada pelos mutantes, eles são obrigados a desviar de seu curso e rumar para um novo planeta. Essa viagem duraria 12 anos, então todos viajam em cápsulas de criogenia. Apenas Jaga fica acordado, pois o piloto automático da nave fora avariado. Mas antes, Jaga lhes presenteia com suas conhecidas roupas e suas icônicas armas. E também apresenta a Lion a Espada dos Presságios, ou Espada Justiceira, como foi conhecida aqui, e também o Olho de Thundera. A Espada Justiceira é a espada do poder que Lion precisa aprender a usá-la. Em muitas histórias, a espada simboliza o poder do herói, e o poder da Espada Justiceira está no Olho de Thundera. O Olho de Thundera é uma entidade consciente que não pode ser usada para o mal, e ele une os Thundercats. O poder do Olho de Thundera aumenta com o passar das temporadas, conforme Lion vai amadurecendo e adquirindo mais sabedoria. 12 anos depois, ao chegarem no planeta conhecido como Terceiro Mundo, que logo eu vou lhe explicar o porquê desse nome. A cápsula de criogenia de Lion deu defeito, permitindo que seu corpo envelhecesse, mas sua mente não, se tornando uma criança em um corpo de adulto. E quanto a Jaga, esse havia falecido durante a viagem. A intenção dos criadores era criar uma conexão de Lion com as crianças que assistiam o desenho, pois Lion enfrentaria os mesmos dilemas que toda criança enfrenta para se tornar um adulto. Uma ideia inspirada em Capitão Marvel. A intenção era que o público acompanharia o amadurecimento de Lion, enquanto o espírito de Jaga sempre lhe aparecia como mentor, bem inspirado em Obi-Wan Kenobi. O mentor em uma história representa a figura paterna, que ajuda o herói a amadurecer, e em Thundercats, Jaga também representa o lado espiritual de Lion. E quanto aos outros Thundercats, temos Pantro, era o arquétipo da força, como Hércules. Tigra era como se fosse um irmão mais velho e sábio de Lion, que aqui representa o arquétipo de Apolo. Chitara era Ânima, o princípio feminino, que também representa Mercúrio com sua velocidade. Willicat e Willikit são gêmeos. Os gêmeos representam o equilíbrio. Willicat e Willikit, com as suas personalidades brincalhonas e pregadores de peças, também representam o arquétipo do Trickster, que muitas vezes é um arquétipo mal interpretado. E claro, não posso deixar de citar a Toca dos Gatos, inspirada na Esfinge, e no icônico Thunder Tank, que era uma mistura de tanque indestrutível com toque esportivo. Todo bom herói da década de 80 tinha que ter um veículo que, na verdade, era um personagem da história. E quanto aos vilões, somos apresentados aos mutantes, que também eram híbridos, mas com animais, digamos, nada nobres. E seu líder, a múmia chamada Mun-Ra. Mun-Ra se tornou um dos vilões mais icônicos da cultura pop. O desenho não conta a origem de Mun-Ra, o que só é revelado mais de 20 anos depois em uma história em quadrinho, que já vou te contar essa história. Mun-Ra, como todo bom vilão, era a sombra negativa dos Thundercats, seu ego negativo. Ele não possuía nenhum senso de justiça ou bondade. Mun-Ra tinha um apego apenas por seu cachorro, um bulldog chamado Mammoth. Enquanto os Thundercats eram heróis clássicos, belos, cheios de virtudes e seguiam um código de honra, moral e justiça, Mun-Ra e os mutantes eram o oposto. Enquanto os Thundercats eram seres de luz, Mun-Ra e os mutantes eram seres das trevas. Eram feios, decadentes. Enquanto os Thundercats usavam seus poderes e conhecimento para ajudar os que precisavam, Mun-Ra e os mutantes usavam seus poderes para destruir e subjugar os mais fracos, e ansiavam por mais poder, como o desejo de possuir o Olho de Thundera, mesmo sabendo que não poderiam usá-lo, pois o Olho de Thundera era uma entidade viva e consciente, não permitindo que seu usuário o usasse para o mal.
A maior parte da história dos Thundercats se passa no planeta conhecido como Terceiro Mundo. Os roteiristas faziam os Thundercats explorar o Terceiro Mundo junto com o espectador. E junto com nossos heróis, descobríamos novas regiões, novos povos, aliados, inimigos e vários segredos desse planeta enquanto acompanhávamos o amadurecimento de Lion, que aos poucos se transformava em um líder maduro e sábio, que despertava o interesse de Cheetara por ele. Um romance que na época torcíamos para se concretizar, mas infelizmente nunca aconteceu. Um desses segredos do Terceiro Mundo era que ele era nossa Terra no futuro. Sim, o Terceiro Mundo faz referência à terceira era de nosso mundo. A primeira era foi a Era dos Humanos, o que é confirmado no episódio Excalibur, em que Lion encontra o Mago Merlin. Outra confirmação se dá na HQ que conta a história de Mun-Ra, que revela que ele era um sacerdote e um conselheiro de um faraó do Antigo Egito. Mun-Ra faz um pacto com os espíritos do mal, onde aceita se tornar escravo em troca de imortalidade e matar o faraó. Ele consegue o que quer, mas o filho do faraó o vence e o aprisiona. Uma coisa interessante nos roteiros era que nenhum dos Thundercats era um mero coadjuvante na história. Os roteiristas tiveram a sutileza de criar episódios onde cada personagem pudesse ter o seu protagonismo, e nós conhecíamos mais de sua personalidade. Teve até um episódio em que Lion voltou ao passado e reviu seu pai em seu planeta natal. Os roteiros eram cheios de lições de ética, moral, justiça e abordava temas sérios como o uso de drogas e a escravidão. Mas o que poucos sabem é que, ao contrário de outras franquias da época, Thundercats teve um final. Você sabia? Só que ele só foi exibido aqui no Brasil no início dos anos 2000 pelo SBT e a Cartoon Network. Sim, a rede do Roberto Marinho só comprou as 2 primeiras temporadas. A primeira temporada, que foi a mais extensa, com um total de 65 episódios, que alcançava metade da franquia. Ela se focou no amadurecimento de Lion e na exploração do Terceiro Mundo, tendo destaque uma história com 5 capítulos, que começa com o aniversário de 20 anos de Lion, a idade em que o mestre dos Thundercats precisa passar por provas para poder provar que merece se tornar o rei dos Thundercats. Lion precisa vencer todos os Thundercats e depois seu maior inimigo, Mun-Ra. Vencendo todos os Thundercats, Lion adquire as habilidades dos arquétipos de cada um, e vencendo seu inimigo, ele supera a sua sombra negativa. A segunda temporada foi bem menor que a primeira, com um total de 25 episódios, e lançada no final de 1986, que teve começo com seu primeiro filme que seria lançado no cinema, Thundercats Ho! Mas com o fracasso de filmes de algumas franquias como J. Joe, Transformers e Pequeno Pônei, a Rankin Bass resolveu lançar o filme direto em VHS e depois dividiu em 5 partes, o lançando na TV. Nesse filme somos apresentados a 3 novos Thundercats, Lynx, Bengali, Pumaira, e o filme termina com a morte de Mun-Ra. E só como curiosidade, muitos fãs alegam que Bengali seria o irmão de Tigra, pois em um capítulo ele o chama de irmão, não deixando claro se era literal ou metafórico. E você, acha que Tigra era irmão de Bengali? Comente abaixo! Agora, dando sequência à segunda temporada, temos uma história em 5 partes chamada Mun-Ra Vive. Aqui somos apresentados a novos vilões, os Lunatak, e a segunda temporada também nos apresentou alguns novos personagens e subtramas. A terceira temporada, com apenas 20 episódios, também começa com uma história de 5 capítulos, e a trama principal dessa temporada era a reconstrução de Thundera por Mun-Ra, pois ele planejava recuperar a Espada de Plandar, a arma que ocasionou a destruição do planeta Thundera. E também intencionava recuperar o Tesouro de Thundera, e com ele o Livro dos Presságios, ou Livro da Justiça por aqui. Mun-Ra consegue recriar o planeta Thundera e o chama de Nova Thundera. Os Thundercats viajam para Nova Thundera e descobrem que haviam outros Thunderianos sobreviventes. Nessa temporada, os antigos espíritos do mal se tornam mais atuantes na trama, como mestres de Mun-Ra, mas Mun-Ra é vencido pelos Thundercats e tem sua pirâmide destruída. A temporada termina com Mun-Ra sendo castigado por seus mestres por ter falhado em destruir os Thundercats. Infelizmente, o desenho animado era sustentado pela venda dos brinquedos, e com a queda de sua venda, a Rankin Bass não tinha mais orçamento para poder sustentar a série indefinidamente.
mas uma quarta temporada já havia sido encomendada. Então, Ted e Stanley acharam que seria educado com os fãs dar um final digno aos seus heróis. Então, essa última temporada, com apenas 20 episódios, acompanhávamos os Thundercats reconstruindo a sua sociedade em Nova Thundera, enquanto os antigos espíritos do mal trazem Mun-Ra de volta de seu exílio e reconstroem sua pirâmide em Nova Thundera. Nessa temporada, vemos os Thundercats explorando esse novo mundo, e a temporada termina com Mun-Ra sendo vencido mais uma vez. O desenho animado chegou a ter uma continuação mais de 20 anos depois nas HQs, pela Dynamite Comics, com histórias com roteiros bem mais adultos, sombrios, violentos e sexualizados, chegando até a ter um crossover muito sonhado pelos fãs, entre Thundercats e He-Man. Agora vai uma curiosidade. Você sabia que Thundercats já teve um live action? Você vai pensar que é brincadeira, mas não é. Em 1987, ainda no auge da franquia, um grupo de teatro fez uma turnê pelos Estados Unidos com a peça Thundercats Live, ajudando com o marketing dos brinquedos. Você não pode reclamar que Thundercats nunca teve um live action. Tá bom. Thundercats, assim como He-Man, teve seu desenho animado alcançando mais sucesso que sua linha de brinquedos, chegando a ter tanto sucesso de público quanto crítica, inclusive dos pais. Mas claro, não agradando todo mundo. Teve um grupo de pentelhos chamado Action for Children's Television que acusaram tanto os Thundercats quanto outras franquias de promover violência para vender brinquedos. Thundercats e He-Man foram cancelados pela queda da venda dos brinquedos, mas a Action for Children Television chegou a fazer danos em outras franquias. Eles abriram processos contra redes de TV, produtoras e tentaram intimidar os patrocinadores. Mas a história de Thundercats não termina por aí. Ele teve um reboot em 2011 que foi muito elogiado pelos fãs, que poderia comentar em outro vídeo se vocês quiserem. Comente abaixo. Peraí, John Low, rapidinho. Vai acabar o vídeo sem dizer o que houve com Thunder Tank após o cancelamento da série? Você nos disse o que houve com Kit, com o Mustang do Steve McQueen e com o robô de Perdidos no Espaço. O que aconteceu com Thunder Tank? Ok. Após o cancelamento da série, o Thunder Tank foi comprado por um colecionador e hoje participa de alguns eventos. Brincadeira, pessoal. Essa é uma réplica feita pela empresa SFX Garage, especializada em fazer réplicas de carros de filmes e desenhos. Se você quiser ter seu próprio Thunder Tank, um kit, um DeLorean do Dr. Brawl ou uma moto do Akira, é só encomendar com eles. O desenho dos Thundercats possui vários simbolismos, que não dá para comentar em um único vídeo. Se você quiser conhecer esses simbolismos, eu vou recomendar um canal parceiro, TV NerdTube, que ele disseca bem esses simbolismos. Agora, você se lembra do que eu falei sobre a trilogia das feras? Que são 3 desenhos animados criados pela produtora Rankin Bass, Thundercats, Silverhawks e Tiger Sharks. Havia um projeto na época de lançar uma linha de brinquedos crossover, junto com um filme que juntaria as 3 equipes. Mas infelizmente esse projeto nunca saiu do papel. Nunca tivemos um crossover oficial dessas 3 franquias, nem nas HQs. Mas parece que isso pode mudar, pois a editora Dynamite Comics tem planos para lançar nos próximos anos um crossover dessas 3 equipes. E quanto a um filme live action dos Thundercats, existe um projeto que está rolando há uns 10 anos em Hollywood, e hoje está nas mãos de Adam Wingard, o diretor de Godzilla vs Kong. Bem, ele disse que é fã da franquia original e que quer fazer um filme bem semelhante ao desenho clássico. A esperança de ter uma boa adaptação última que morre, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo dos Thundercats e futuramente eu prometo que farei outros vídeos falando da franquia. E não se esqueçam de se inscrever, deixar um like e compartilhar com seus amigos. E se quiserem fazer sugestões ou críticas, comente abaixo, pois eu leio todos os comentários com carinho, apesar de não conseguir responder a todos vocês. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Por hoje é só, pessoal.